Senhor presidente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de subir essa tribuna e falar aqui aos cariocas e fluminenses que nos escutam e, claro, aos deputados aqui presentes nessa sessão. Senhores deputados e senhoras deputados, eu queria iniciar repetindo o que nós conversamos com vários parlamentares hoje, me somar no desejo de manifestar pela pronta recuperação do governador do Estado do Rio de Janeiro, governador Luiz Fernando Pezão. Acredito que não só aqui nessa casa, através dos 70 parlamentares que representam o povo fluminense, mas em todo o nosso Estado nós estamos unidos na expectativa, nas orações para a pronta recuperação do nosso governador, para que ele possa, enfim, com a sua força, com a sua dinâmica, enfim, trabalhar pelo nosso Estado no momento de dificuldade que vivemos. O governador Pezão é uma pessoa de bem, o governador Pezão é um homem que tem um amor profundo pelo Estado do Rio de Janeiro e acredito que todos nós, independente da posição partidária, se temos alinhamento com o governo ou se estamos na oposição, mas aqui há uma certeza unânime da vontade desse homem público chamado Luiz Fernando Pezão em colaborar e trabalhar para o Estado do Rio de Janeiro, e é uma preocupação de todos nós e desejar a ele o pronto restabelecimento e também a sua família nesse momento em que ele se encontra internado e esperando que esse momento possa ser o mais breve possível, pois a situação do nosso Estado precisa do nosso governador a 100% da sua capacidade. Queria também manifestar o nosso profundo choque e o horror que tivemos hoje com notícias que vêm do exterior, um novo atentado na Europa, mais especificamente na Bélgica, em Bruxelas, capital da União Europeia, mais de 30 mortos, mais uma vez, a intolerância, a raiva, a discórdia, o fanatismo, falando mais alto, ceifando vidas e buscando aterrorizar aqueles que são pela democracia, que são pela igualdade e aqueles que buscam um mundo mais humano e mais igual. É importante que essa casa possa manifestar e levar ao povo da Bélgica e aos cidadãos da Europa a nossa contrariedade, o nosso repúdio a atos de terror, a atos violentos, sendo o Rio de Janeiro, pelas suas tradições, uma cidade e um Estado libertários, democráticos, aqui onde os diferentes convivem, onde os opostos mantêm diálogo, e é muito importante que a gente possa dar essa mensagem de repúdio a mais um ato terrorismo que busca gerar medo, que busca dividir, que busca gerar contrariedade. E nós aqui no Rio de Janeiro podemos falar em alto bom som. Isso, o mundo civilizado, o mundo que busca conviver em paz com as diferenças, não irá aceitar, independente de religião, de credo ou de posicionamento político. Acho que existe uma maturidade na comunidade internacional para repudiar com veemência fatos desse tipo. Isso nos faz lembrar, senhor presidente, da responsabilidade que o Rio de Janeiro e que o Brasil tem esse ano de 2016, quando, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, estaremos recebendo o mundo na nossa casa. E é muito importante que incidentes como esse alertem as autoridades do governo federal, alertem as autoridades de segurança do Estado para que tenhamos todas as condições práticas para recebermos a população, os visitantes, os turistas e os atletas no Rio de Janeiro sem nenhum incidente. Temos tradição, senhor presidente, de grandes eventos na nossa cidade e em nosso país. E é muito importante que, nesse momento conturbado que vive o mundo, estejamos alertas e clamemos para que as autoridades de Brasília, principalmente, estejam absolutamente atentas, absolutamente diligentes, que esforços não sejam poupados para que possamos ter a festa da paz e a festa do esporte sem qualquer mácula, sem qualquer problema, sem qualquer questão ligada à segurança aqui no Rio de Janeiro, em agosto e setembro do ano que vem. Eu gostaria de trazer também um ponto de preocupação minha, nessas 3 semanas ou 4 semanas que vão fazer da minha volta a essa casa. Eu volto a circular com constância
no centro da cidade, depois de exercer as funções que exerci no Poder Executivo. E, para minha tristeza, a situação de conservação do centro do Rio de Janeiro se deteriorou muito nos últimos anos. Aqui do lado, ao lado do Palácio Tiradentes, nós temos a Praça 15 e temos um dos monumentos mais importantes da história do Brasil, que é o monumento ao General Osório, que fica aqui do lado, um monumento do final do século passado, que eu tive a oportunidade, como secretário de Conservação, promover a sua total revitalização. É triste quando nós passamos e vermos o atual estágio de deterioração desse monumento, sem um cuidado por parte da Prefeitura do Rio de manter adequadamente, de cobrar por vigilância e de dotar a essa Praça 15 das condições adequadas para a manutenção do patrimônio. Caminhando aqui pelo centro da cidade também, nós podemos testemunhar o que se passa hoje com o passeio público, o jardim público mais antigo do Brasil e da América do Sul. Um monumento da nossa cidade que tem características históricas que precisam ser preservadas. Nós, também à época da Prefeitura, pudemos revitalizar o passeio público no ano de 2010. E hoje caminhar no passeio público é impossível pelo estado de abandono que ele se encontra. Então nós temos uma situação no centro da cidade que parecem que são dois centros da cidade. O novo que se descortina com as obras do Porto Maravilha, obras importantes de revitalização da região central da cidade, importantes para a recuperação da funcionalidade e da centralidade do Rio, como, por exemplo, o que temos na Praça Mauá, e poucos metros dali, a degradação e o abandono de patrimônios importantes do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós aqui no Rio temos uma responsabilidade, por termos sido capital da colônia, do Império e da República. Os principais monumentos e edifícios históricos do Brasil estão na nossa cidade, são nosso patrimônio, e nós temos a obrigação de velar e zelar por eles. E, infelizmente, parece que o cuidado com o espaço público foi se perdendo ao longo dos anos. E eu queria, do alto dessa tribuna, fazer um apelo às autoridades municipais que possam retomar esse cuidadoso trabalho de manutenção desse patrimônio, porque quando se perde um patrimônio como esse que eu falei, na Praça 15, no passeio público, por exemplo, o dano, deputado Eliomar Coelho, é irreparável. Nós temos essa responsabilidade e essa missão, e chamar a atenção e solicitar que a Prefeitura, que tem os melhores profissionais de preservação de monumentos e chafarizes do Brasil, que eles possam ter as condições de trabalho adequadas para cumprir a sua missão. E, infelizmente, parece que o foco saiu um pouco daí, e é importante que nós possamos alertar a Prefeitura e solicitar providências com relação a isso. Queria também me fazer referência ao pronunciamento do deputado Tio Carlos, um pronunciamento absolutamente pertinente, solicitando que os pré-candidatos à Prefeitura do Rio, firmem um compromisso, deputado Marcelo Freixo, com relação aos conselhos tutelares. A importância e a relevância que tem o conselheiro tutelar na proteção da infância, na proteção da adolescência, Tia Ju, e nós temos absoluta responsabilidade com relação a isso. Avançamos nos últimos anos, é verdade, mas podemos avançar mais. A proteção à infância e à adolescência é prioridade para qualquer cidade. E eu aqui reafirmo o meu compromisso de lutar pelo fortalecimento dos conselhos tutelares, por dar condições de trabalho a esses servidores públicos, a esses heróis que buscam servir a uma causa tão importante na sociedade, que às vezes se frustram por não terem as condições adequadas de trabalho. Então, deputado Tio Carlos, respondendo à sua manifestação, reafirmo meu integral compromisso com os conselhos tutelares e em dar prosseguimento a esse trabalho e condições que eles sigam funcionando. E hoje tratamos de um ponto muito importante aqui nessa casa também, que eu faço questão de trazer aqui ao conhecimento dos deputados, uma vez que esse tema volta à ordem do dia amanhã para uma votação, que é o tema da educação física e das academias de ginástica. Em boa hora, o deputado Marcos Vinícius retirou de pauta um projeto que, no nosso ver, causaria um problema gravíssimo num setor
tão importantes para a geração do emprego e para a promoção da saúde na nossa cidade e no nosso estado, que são as academias de ginástica. O projeto que estava sendo avaliado era praticamente abrir academias de ginástica para qualquer um de fora poder utilizar as suas instalações sem qualquer tipo de ressarcimento, o que significaria destruir o nosso sistema de academias de ginástica, de clubes e de áreas de manifestação esportiva, com aulas e professores que temos hoje de modo organizado. Em boa hora, esse projeto foi retirado de pauta, o que permitirá uma melhor análise pelo conjunto dessa casa. E, senhor presidente, ao me despedir, lembrar que amanhã temos uma discussão importante com relação a um projeto que indica a volta da necessidade do atestado médico, a obrigatoriedade do atestado médico para quem quer fazer ginástica em academias ou em clubes, o que, na minha visão, seria um retrocesso, porque prejudicaria o aluno mais pobre, aquele que tem mais dificuldades, e nós estaríamos andando na contramão de uma legislação já aprovada nessa casa, no que é praticado no Brasil e em outros lugares do mundo. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e boa tarde a todos os deputados e deputadas e aqueles que nos assistem na TV Alerj.